Olá, graça e paz, sejam bem-vindos, ou seja bem-vindo, bem-vinda ao canal da Igreja do Calvário em Petrópolis. É um prazer ter você aqui, obrigado por ter apertado aí o play e ter esse momento aqui para saber um pouco sobre nós, nos conhecer, também o assunto, né, dessa conversa aqui. Eu sou Alex Cordeiro, eu sou o que lidera o grupo base da plantação da Igreja do Calvário em Petrópolis. Eu tenho 46 anos, sou casado, tenho 2 filhos e a gente está nessa empreitada da plantação da Igreja do Calvário em Petrópolis. Talvez você tenha um monte de perguntas, talvez você tenha ido nas nossas redes sociais ou então procurado alguém que faz parte do grupo base, esse grupo que está planejando, pensando, orando, estudando, se preparando para ser uma igreja contextualizada, relevante, centrada no Evangelho, na cidade de Petrópolis. E esse vídeo aqui, essa conversa, né, porque vai ser uma conversa com uma pessoa muito especial e a gente vai conversar um pouco sobre como começou o início disso tudo, quem somos. Vai ser uma mistura de coisas sobre a igreja, sobre nós, sobre o grupo base, e a gente vai bater um papo aqui sobre isso. Bom, para essa conversa, hoje aqui está comigo a Michele. Michele Cordeiro é a esposa do Alex Cordeiro. E a gente hoje vai bater um papo, vamos conversar e eu espero que seja um tempo abençoado. Obrigado, Michele, por poder participar, por aceitar esse primeiro episódio aqui de podcast, da gente poder conversar sobre algo que a nossa vida está muito envolvida. Então, um prazer estar aqui com você, se apresente e espero que seja um tempo abençoado. Eu sou a Michele, tenho 43 anos, sou mãe do Isaac e do Ibrahim, casada com o Alex, como ele já falou. E esse tempo vai ser um tempo onde nós vamos apresentar um pouco da nossa visão, apresentar um pouco sobre a proposta, né, da igreja, o que nós estamos pensando, trabalhando, orando a respeito disso, e também apresentar um pouco sobre a nossa vida, a nossa história, para que vocês também nos conheçam, né, e saibam quem somos. É claro que não somos só nós dois, nós temos mais um grupo de pessoas, né, que tem se reunido desde o ano passado. A gente tem se reunido, temos participado de treinamento, temos nos preparado para isso, né, estamos ansiosos por esse momento. Então, essa conversa é um pouco para que você possa nos conhecer, um pouco da nossa história. E não vai ser sobre nós, né? Não é uma conversa, não é sobre nós dois, mas é sobre a plantação e quem a gente aqui está representando, né? A gente tem vivido com a realidade da plantação de igreja durante alguns anos, né? Quantos anos mais ou menos aí que a gente está entre índios, entre outros países e a plantação, a gente já vai para o tempo que a gente tem de casado, né? 23 anos. São 23 anos a gente tem servido ao Senhor na plantação de igreja, revitalização de igreja, treinamento de pessoas, discipulados intencionais, trazer gente para perto, orando por essas pessoas para que eles se tornem líderes no futuro. A gente tem sido muito intencionais com relação ao futuro de novos obreiros, a realidade da igreja, a gente tem servido ao Senhor dessa forma. E então não é sobre nós simplesmente, mas esse é o nosso histórico. Às vezes as pessoas perguntam quem são as pessoas que estão liderando. Eu estou como o pastor enviado liderando, e eu acho que é até legal a gente já conversar sobre isso, né? Mas a gente vai ter ainda um dia uma assembleia onde essa igreja vai decidir também sobre se eu realmente serei o pastor dessa igreja que está nascendo, porque o nosso modelo é um modelo congregacional, com pluralidade de presbíteros, sendo apoiada, amparada também por diáconos. E por sermos uma igreja desse jeito, a Assembleia ela escolhe os seus líderes, né, que vão trabalhar, e isso bem no futuro. Mas esse processo de plantação eu estou liderando, juntamente com todo o grupo base. A gente tem estudado, tem pesquisado a cidade, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa aqui
conversar um pouquinho basicamente sobre, isso é uma introdução, né? Sobre quem somos. Nós estamos sendo enviados para Petrópolis pela Igreja do Calvário em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Nós e mais um grupo de pessoas. Eu não vou citar aqui o nome de todo mundo, até não é um grupo enorme, né, de 50 pessoas, mas a gente está indo para Petrópolis para plantar. Só que assim, a gente não está chegando em Petrópolis como turistas, né? A gente não está chegando numa cidade levando um produto para a cidade. A gente não está indo para a cidade sem conhecer a cidade. Bom, eu acho que você que pode falar muito melhor, né, um pouco sobre a cidade. Quando que nós tivemos contato com a cidade de Petrópolis, né? A primeira vez que nós chegamos, né, na cidade foi em 2002. Foi janeiro de 2002, né? Nós chegamos para um treinamento missionário, onde, a partir daquele momento, eu me apaixonei pela cidade de Petrópolis. Eu sempre digo que eu sou petropolitana de coração. A nossa vida, né, a nossa história, ela um pouco que se mistura com a cidade. A gente já saiu e voltou para a cidade algumas vezes, né, e agora, mais uma vez, o Senhor está nos levando de volta para lá. Então, assim, Petrópolis é uma cidade muito amada por nós, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que eu tenho uma admiração muito grande, né? Não só pelas suas belezas naturais, não só pela sua beleza histórica, por tudo que a cidade oferece, mas pelos petropolitanos que nós conhecemos, que nós trabalhamos, com quem nós caminhamos juntos, com quem nós choramos, passamos momentos difíceis, né? Os momentos difíceis recentes da cidade, nós estávamos lá participando, ajudando, chorando junto com os petropolitanos. Então, a gente tem uma história bem longa, né, com a cidade de Petrópolis, e isso nos deixa feliz em termos sido desafiados a retornar para essa cidade, e não somente a gente, né, mas mais um grupo de pessoas, para a gente poder servir mais uma vez essa cidade. Não estamos indo com o grupo todo, né? É meio complicado para quem que é e quem não é petropolitano, né? Porque quando você mora muito tempo na cidade, é uma cidade, você se torna não de nascimento, mas de coração, né? Apesar que temos um de nascimento, né? Mas em 2003, quando nós vivíamos lá, né? Já não tinha mais o treinamento, mas a gente viveu um tempo. Nós voltamos para o Rio, no caso, né, eu e a Michele, nós voltamos para o Rio, ficamos um tempo, voltamos para Petrópolis de novo. Eu não lembro as datas, né? Ela que é boa de data, eu sou horrível, né? Final de 2006, a gente retorna para a cidade e ficamos até fevereiro de 2008. Aí nasceu o Isaac. Aí a gente foi para a Argentina, né? Ficamos lá quase 5 anos, retornamos para o Rio. Depois de um ano entre Rio e Campos, nós retornamos para Petrópolis e ficamos até 2022 na cidade. Um pouquinho, né? 2012, quando a gente retorna da Argentina, a gente fica, ou seja, 2013, 2014, a gente retornou e ficamos até 2022. Michele é uma apaixonada e, por opção, ela quer morrer na cidade. Eu acho que onde a gente estiver, a gente vai voltar. Todas as vezes que eu fui, eu pensei que não voltaria. E nesse período agora, né, nós viemos para o Rio, e aí pensamos em que talvez não voltaríamos, né? Fomos para o Rio e pensei que não voltaríamos, mas para Petrópolis. E aí inicia a história da realidade da Igreja do Calvário em Petrópolis, né? Minha mãe faleceu, vai fazer agora já 2 anos, né, que ela faleceu. No dia do seu falecimento, vieram um grupo de pessoas para estar aqui, né, nesse momento de luto. E um grupo de pessoas que a gente sempre tem conversado e falado sobre, eles queriam que tivesse um modelo parecido com a Igreja do Calvário do Rio, que a gente teve aqui na plantação, com um grupo base também, uma equipe, né? E eles sempre conversavam sobre isso durante todos esses anos.
Então, nesse dia exatamente, a gente estava retornando do sepultamento, e eu falei algo para o pessoal. Cara, se vocês realmente desejam isso, no caso seria o William, né, que está lá com a gente, e eu falei, se realmente vocês querem isso, vamos orar e eu vou mentorear vocês na plantação. Porque a gente mentoreia a igreja, independente que seja a igreja do Calvário. Qualquer igreja que queira ser uma igreja bíblica, relevante, ter os processos da plantação, a gente apoia qualquer plantação de igreja, tendo esses critérios mínimos, né? E então vocês vão, a gente vai mentorear, a gente vai cuidar e vamos até o fim. E quando eles foram embora, eu senti como, eu falei, rapaz, eu armei um laço, acho que para mim mesmo. E aí essa galera conversou, a gente teve uma reunião em oração, a gente conversamos muito, e aí resolvemos de verdade plantar a igreja, e eu iria iniciar essa mentoria, né? Até que a gente caiu na realidade de que, aqui no caso, no Rio, eu e o João Marcos como pastores. O João Marcos é um pastor local e que fica, aí o meu ministério é muito mais de envio, de apóstolo, né? Não no sentido mas no sentido ministerial, porque nós somos missionários. E então eu vi que isso ia acontecer, e acabou acontecendo, a gente agora retornando para Petrópolis. E então essa daí é uma história resumida do início de tudo isso, né? De como que a gente está indo, por que a gente está plantando a Igreja do Calvário em Petrópolis e como aconteceu. Aqui é um resumo, né, de conversas, de assuntos. Então, entendendo que Deus tem levado a gente, tem direcionado a gente, depois de tempo de oração, essa igreja está nascendo. Agora, nascendo agora, ou quanto tempo que a gente está orando e a gente está treinando? Né? Porque esses bastidores, às vezes, o pessoal não se dá conta, né? Como que nasce uma igreja? Como que ela começou a nascer? Primeiramente, ela nasceu foi no coração de Deus, né? Eu acho que antes de tudo isso acontecer, havia no coração de Deus esse desejo de que isso tornasse realidade. E nós fomos convidados a fazer parte disso, fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo na cidade de Petrópolis. Então, a partir desse momento, né, desse encontro com essas pessoas, onde essas pessoas foram desafiadas a plantar a igreja, e passado um tempo, nós entendemos que nós seríamos os obreiros que seriam enviados da igreja local para lá. A partir desse momento, nós tivemos várias reuniões de oração, né? Reuniões de orações, conversas, mentorias, treinamentos. A gente já está... Isso aconteceu em dezembro de 2024, né? Foi o primeiro momento onde se falou dessa possibilidade da igreja, foi em dezembro de 2024. Nós já estamos em junho de 26 e ainda não foi lançada a igreja, né? Porque nesse tempo todo a igreja já está acontecendo. Nós temos nos reunidos para orar pela cidade. Começamos online. Começamos primeiro, né? Primeiro foram os encontros online, onde a gente orava, onde a gente falava, a gente sonhava sobre a igreja. Depois nós começamos com os treinamentos presenciais, onde nós nos reunimos aos domingos para o treinamento desse grupo base, dessas pessoas. A gente não falou, mas a partir do momento que a família do William, eles aceitaram o desafio e nós também entendemos, Deus começou a mover pessoas, Deus começou a trazer pessoas para esse grupo, e hoje nós temos um grupo de 14 pessoas? 16. 14 ou 15 pessoas, é o grupo que nós temos. Porque tu não está contando Ibrahim as crianças. Pessoas, somando com as pessoas que estão indo daqui, né, daqui de Campo Grande, indo para Petrópolis, e mais os irmãos de lá. Então nós temos esse grupo que está sendo treinado, onde nós temos aprendido as doutrinas básicas, onde nós temos alinhado a nossa visão, onde nós temos aprendido sobre o Evangelho, onde a gente está crescendo junto, comungando junto, onde a gente tem junto aprendido a olhar para a cidade como o Senhor vê, como o Senhor olha. Nós chegamos depois à fase das pesquisas, né, que é onde nós começamos a enviar pesquisas para conhecidos nossos. Nós
entrevistamos pessoas, avaliamos a cidade, fizemos caminhadas avaliativas, onde a gente observou o dia a dia, observou como funciona a cidade, como funciona a mobilidade da cidade, como funciona vários aspectos importantes que isso precisa ser levado em conta. Então, nessa fase de pesquisa, nós nos espalhamos pela cidade de Petrópolis, não só no bairro, entre o bairro de Correias, Nogueira, onde nós estamos, mas por toda a cidade de Petrópolis. Uma pesquisa que abarcou toda a cidade, né? Então, a gente está tentando olhar e ver a cidade além daquilo que nos é mostrado, além daquilo que é visto pelo turista, além daquilo que é visto quem passa, né, nas vias principais, mas a gente está entrando para dentro da cidade, a gente está tentando conhecer o Petropolitano verdadeiramente, porque assim, nós saímos de lá já tem 5 anos, vai fazer 5 anos que nós saímos da cidade, 4 anos, perdão, 4 anos que nós saímos da cidade. Em 4 anos, a cidade mudou. Por vários aspectos, né? Em vários. Foi logo pós-pandemia e pós o desastre. Sim, a cidade de Petrópolis, ela mudou. Então, o Petropolitano de hoje não é o mesmo Petropolitano que eu conheci em 2002, 2003, 2014. Não é o mesmo Petropolitano. A cidade mudou, as pessoas mudaram. Então, por isso necessário essa fase das pesquisas, onde a gente foi tentar conhecer quem são os moradores da cidade. Quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os medos da cidade, as preocupações, quais são os ídolos da cidade, quais são os pecados da cidade de Petrópolis, para que a gente tenha uma igreja centrada no evangelho, mas uma igreja contextualizada. Então, assim, aparentemente, a igreja ainda vai acontecer, mas nós cremos que a igreja já está acontecendo, porque nós somos a igreja reunida, trabalhando, nos preparando para receber o dia que a gente lançar a igreja, para que a gente possa receber de forma preparada essas pessoas que o Senhor vai trazer. E nós temos orado por isso, nós temos orado para que o Senhor traga, para que o Senhor mova corações. O nosso alvo e o nosso objetivo como igreja de ser plantada nessa cidade é para quê? Pessoas possam conhecer Jesus. O nosso alvo é aquelas pessoas que não conhecem Jesus possam conhecer através do discipulado, através do evangelismo intencional, através de uma vida intencional, através da mesa, da comunhão. Então esse é o nosso objetivo e para isso a gente precisa conhecer a cidade. Por isso a igreja não chegou e começou logo a ter as reuniões. Por isso a gente tem condições de ter, né, uma reunião aberta, de ter os cultos, mas nós não queremos ser superficiais em relação à cidade. Nós verdadeiramente, como igreja, nós queremos olhar para o Petropolitano, assim como o Senhor olha. E essa tem sido a nossa oração. Senhor, nos dê condições de olhar para essas pessoas como o Senhor olha e amar essas pessoas como o Senhor ama. Então, é um trabalho demorado, é um trabalho mais lento, a gente precisa lidar com a ansiedade do nosso coração, de querer já ver as coisas acontecendo, mas nós estamos sendo freados por Deus, tipo, tudo tem o seu tempo certo. Então, nós teremos o tempo certo de lançamento, nós teremos o tempo certo, mas agora é o tempo da gente se preparar como equipe, como grupo base, para que a gente verdadeiramente entenda o propósito de Deus, entenda a cidade e para que a gente também entenda a igreja, né? Para que a gente entenda o que Deus espera de nós como igreja para a cidade. Porque não é sobre nós, não é sobre o que nós queremos como pessoas que têm se reunido. Eu quero uma igreja assim. Não, não é sobre isso. A Igreja do Calvário para Petrópolis é sobre o que Deus quer fazer através desse grupo de pessoas. Pessoas falhas, pessoas imperfeitas, não nos achamos os melhores, não nos achamos que vamos chegar na cidade e vamos tornar tudo novo. Não, não é sobre isso. Nós estamos indo para lá para pregar o Evangelho, fazer Jesus conhecido para essas pessoas que ainda não o conhecem. Nós não queremos ser, né, uma opção para os
crentes de outras igrejas se reunirem no domingo, tendo uma outra opção, né? Nem ser concorrência e nem ser esse lugar, tipo, uma nova opção chegou na cidade. De maneira nenhuma é o que a gente deseja, a gente de verdade não quer isso, né? Mas a gente sabe que somos uma comunidade formada por pecadores redimidos pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. O nosso desejo é de verdade ser uma igreja centrada no Evangelho. É o desejo porque já somos, né, uma igreja centrada no Evangelho, mas de maneira nenhuma ser uma opção para quem já congrega. Aqui não é uma rejeição, né? Mas é de verdade, assim, a gente tem orado pelas pessoas que não vão em igreja nenhuma, o não crente, o afastado do Evangelho. Então, quando a gente começa... Por que é importante a pesquisa? Quando a gente foi treinado, né, para ir para o campo missionário, qualquer missionário que tenha um treinamento adequado, bom, ele é treinado para fazer esse trabalho. Ele precisa fazer pesquisa, ele precisa entender a cultura, ele precisa saber como comem. E como a maioria das vezes que a gente esteve na cidade, a gente trabalhou, fez tudo, mas não olhamos, né, como um campo missionário, não que não já tenha evangelho, né? A gente não fez isso anteriormente. Claro que para revitalizar a igreja é um processo diferente. Mas agora, de verdade, a gente abriu mão de tudo que a gente sabe e conhece da cidade, todos, né? Até quem é da cidade. Quando a gente está falando nós vamos e tudo, por quê? Só para ressaltar isso que é importante. Nesse exato momento, né, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, a gente está entre Rio e Petrópolis. A gente está morando em Campo Grande e os finais de semana a gente está em Petrópolis. Mas a gente se muda agora no final do ano. No final de 2026, a gente muda para Petrópolis. Já vimos a casa, já temos tudo, só que tem Escola do Ibrahim, transição na Igreja do Calvário no Rio, em Campo Grande. Então a gente está nesse processo, né, de transição, até porque a gente não tem um monte de atividades. A gente tem um grupo pequeno e as atividades do domingo com o grupo base. É importante ressaltar isso, né? A gente está aqui, por isso que a gente está indo para Petrópolis. Por isso que nós estamos plantando essa igreja em Petrópolis. Porque existe um amor, existe uma necessidade, existe uma realidade, e não queremos ser simplesmente apenas mais uma igreja, ou uma opção de domingo, ou uma igreja sem contextualização. Para entender a importância do entender a cidade, tem uma pesquisa que está sendo feita, que essa é paralela, né, a que a gente já terminou, que é sobre a playlist musical de Petrópolis, né? Qual é a música que move o coração do petropolitano? O estilo musical, o que o petropolitano escuta, qual é a música que traz vida, paz, o que molda a cosmovisão dele, né? Porque o que você escuta, o que você vê, quem você segue, é o que molda a sua cosmovisão, a sua forma de ver o mundo. Então, se essa pesquisa definiu um estilo mais parecido do que seria um estilo da Serra de Petrópolis, estilo musical, provavelmente esse vai ser o estilo da nossa igreja. Porque a gente quer de verdade conexão com o coração cansado, com as pessoas que estão atrás do muro, que vivem reservadas, com o petropolitano que vive com medo da realidade financeira, o custo da cidade, a pouca opção, às vezes, de melhoria, né, de emprego, de trabalho. O petropolitano que, quando escuta o barulho da chuva, já fica preocupado e nervoso. Então, esse coração angustiado, atribulado, que se esconde atrás, não do russo da cidade, mas, às vezes, dos muros, do isolamento, desses lugares, de verdade existe uma notícia do evangelho para essas pessoas, para todos nós. E é sério, a gente leva isso a sério, né? Eu, no dia da tragédia lá, da enchente, eu estava no meio da rua. Então, quando eu passo pela Batata Frita, perto do SMH, que era onde eu estava ali, quando inundou tudo, a água chegou perto do retrovisor do carro, eu ali com família dentro do carro. Quando eu passo nesses lugares, ainda eu sinto um negócio que eu não consigo explicar. Eu não sei se é medo, eu não sei o que é. Quando chove, eu fico com essa ansiedade também,
porque a gente viveu isso. Nós tivemos gente dentro da casa da gente. Então, esse coração, com tantas coisas como essa, é o que a gente quer chegar com o Evangelho. Então, a importância da pesquisa e da paciência para de verdade ser uma igreja contextualizada. E aí o grupo base está sendo treinado para quê? Para que a gente possa de verdade se submeter ao que Deus está fazendo. E não vir para a plantação, cada um com suas coisas, a gente junta tudo e faz uma igreja. Que é um perigo, né? Sim, e a nossa preocupação, né? Isso aconteceu aqui em Campo Grande, né? A plantação da igreja aqui em Campo Grande, e também está acontecendo na plantação da igreja em Petrópolis, é que, de verdade, a gente quer conhecer a realidade, quer conhecer as dores, quer conhecer não apenas só por saber o que está se passando, mas para que a gente possa trazer o remédio para essas dores específico, que seja intencional. A gente quer poder, com o Evangelho, responder as perguntas que estão sendo feitas, não as que não estão sendo feitas. A gente quer poder dialogar com o povo, a gente quer conversar e falar daquilo que de verdade eles estão vivendo, eles estão experimentando, porque quando a gente não conhece, a gente fala de coisas que a gente não sabe. Quando a gente não entende a realidade, às vezes falta empatia, às vezes falta cuidado, por falta de conhecimento. Então, essa pesquisa, todo esse trabalho, toda essa observação, não é porque a gente está querendo trazer uma igreja que vai cair no agrado do povo, uma igreja, né, que vai fazer o povo ficar feliz. Não é essa a nossa visão. A gente quer entender a cidade, a gente quer entender o coração, para que a gente possa trazer o Evangelho e o Evangelho possa exatamente tocar nas feridas, o Evangelho possa chegar aonde ainda não foi tocado, aonde ainda está guardado, o medo ainda está lá, a dor ainda está lá, e o Evangelho tem resposta para isso. Sabe, o Evangelho tem resposta para isso, tem a solução para isso. E é por isso que a gente quer saber quais são os medos, quais são as dores. Porque Jesus é a solução, Jesus é a resposta para todas essas questões. Então, a pesquisa faz parte, a pesquisa é importante, esse tempo de treinamento é importante, conhecer a cidade é importante, porque, como eu falei, nós não somos turistas. Nós conhecemos, mas a cidade vai mudando, as pessoas vão mudando, outras vão nascendo, outras vão chegando. A realidade de Petrópolis hoje não é a mesma realidade de 2002, não é a mesma de 2014, é uma realidade totalmente diferente. Então as coisas mudaram, então por conta disso a gente precisa conhecer para que a gente possa se contextualizar, para que a gente seja uma igreja que fala, uma igreja que entenda e que receba essas pessoas. Então, da pesquisa, nós entendemos vários aspectos, não tem como colocar tudo isso na questão da missão e visão. Saiu a nossa visão como igreja. A visão da Igreja do Calvário em Petrópolis é essa. Somos uma igreja centrada no Evangelho e comprometida com a missão de Deus, chamada a ser um refúgio autêntico e transformador para toda a cidade. Uma comunidade que vive a graça, serve e reflete a glória de Cristo. Primeira parte, da nossa visão, somos uma igreja centrada no Evangelho. Quer falar um pouquinho sobre o que significa isso? É uma igreja verdadeiramente centrada no Evangelho. Sim. Não é uma igreja centrada na pessoa do pastor, não é uma igreja centrada em programas, não é uma igreja centrada na pessoa de alguém, ou uma igreja centrada na própria cidade. É uma igreja centrada no Evangelho. É uma igreja guiada pelo Evangelho, onde nós levamos a sério o conhecimento, nós levamos a sério a aplicação e nós levamos a sério o direcionamento que o Evangelho nos dá como povo de Deus e como igreja de Cristo aqui na Terra. De uma forma bem simples, eu tenho um problema no meu casamento. E aí a gente não sabe o que vai fazer, está quase divorciando, o que for.
a gente procura alguém da igreja, um líder ou qualquer irmão que acreditamos que estará capacitado para lidar com isso. Então, como que ele lida? A partir dos conselhos e orientações ou é do evangelho? É a partir do evangelho. Eu tenho um problema financeiro na minha vida. A partir do evangelho. Então é tudo a partir do evangelho. A partir do evangelho. É uma igreja centrada no evangelho, uma vida centrada no evangelho. E aí nós teremos uma cidade alcançada pelo evangelho para a glória de Deus. O evangelho, ele traz as respostas, o evangelho dá as direções, dá a direção, o evangelho resolve todas as coisas, na verdade, né? Comprometida com a missão de Deus. Comprometida com a missão de Deus significa de que nada está acima da gente proclamar o evangelho, localmente e também globalmente. Então, o nosso grande desejo é que essa igreja seja uma igreja que evangeliza e uma igreja que envia e sustenta missionários no campo missionário, né? A gente já tem pensado e orado sobre isso para saber qual vai ser o nosso primeiro missionário. A Igreja do Calvário em Campo Grande, antes de R$1 sair, seja para botar uma gasolina no carro do pastor ou uma cesta básica, o que foi, das primeiras coisas que aconteceu foi um missionário que adotamos para poder ajudar no seu sustento, né? A gente não tem condição de sustentar ainda um missionário, mas ajudar o seu sustento e ações no bairro de pregação de evangelização que acontece. Chamada a ser um refúgio autêntico, né? Aqui entra o coração do Petropolitano, né? Ser primeiro um refúgio. A pesquisa mostrou que uma das coisas que o Petropolitano hoje tem buscado é refúgio. E aí, pessoas colocaram refúgio em vários tipos de lugares. E o que essa busca diz, né? Essas pessoas querem refúgio de várias coisas. Mostra o cansaço, isso expressa, né? Essa busca por esse refúgio, expressa o cansaço de lutar por muito tempo por uma melhoria de vida. Nós sabemos, né, que uma das dores do Petropolitano é a falta de trabalho, no sentido de muitos terem até que sair da cidade para poder conseguir um trabalho melhor. É um refúgio no sentido da dor, né? Então essa pessoa precisa, ela busca, anseia por esse lugar, um lugar onde ela vai ser acolhida, um lugar de escuta, um lugar confiável, um lugar onde ela possa ser ela mesma, um lugar onde ela sabe que ela pode abrir o coração e ela vai ser cuidado, vai ser acolhido. Eu acho que esse desejo por refúgio é o desejo do coração de todo ser humano, não só do Petropolitano. Todo ser humano busca por esse refúgio, todo ser humano anseia por esse refúgio. E essa necessidade, e esse desejo é o desejo que a gente tem do próprio Deus. A gente busca isso, só que muitos buscam em qualquer outra coisa que não em Jesus. Mas o refúgio verdadeiro é só em Jesus que nós encontramos. Então, essa visão, né, essa missão da igreja, essa visão da igreja de ser um refúgio autêntico, é porque, de verdade, as pessoas esperam, buscam por isso e nós oferecemos o evangelho, que é esse lugar. A igreja apontará para Cristo, né? Vai apontar para Cristo, que é o nosso refúgio verdadeiro. E a autenticidade, né? E transformador. Uma das coisas que foi apontado na pesquisa é a falta de autenticidade e a desconfiança nas instituições. Instituições e pessoas, né? Políticos, pastores, tudo quanto é tipo de pessoas ligadas a lugares que prometem isso. Então, nasce a autenticidade porque esse é o desejo de realmente ser um refúgio autêntico e transformador. Não adianta a gente acolher pessoas, estar com pessoas, mas nada mudar. E não queremos ser isso de forma individual, queremos ser isso para toda a cidade, para que de verdade Petrópolis alcance e tenha isso. Nós vamos cooperar com o que já é feito do evangelho na cidade. Não seremos ali a solução para a cidade, né? A solução é Jesus sempre. Jesus e sempre, acabou. Esse é o nosso desejo. Quer falar alguma coisa? Não. A nossa missão
como Igreja do Calvário em Petrópolis, é acolher intencionalmente o petropolitano exausto, oferecendo ensino bíblico profundo e acessível, cuidado pastoral, relacionamentos autênticos e solidariedade prática. Faremos isso quebrando as barreiras geográficas e sociais da Serra, conectando a fé cristã com o trabalho, a cultura e a redenção da nossa cidade. E a gente quer se mover nessa intencionalidade, né? Acolher intencionalmente aqueles que estão exaustos, oferecer ensino bíblico profundo e ter relacionamentos autênticos. Isso daqui não é o desejo de uma coisa que não acontece, é o que a gente tem. De forma perfeita? Não, mas é o que a gente já tem, aonde você não precisa se esconder e você pode ser verdadeiro sobre seus medos, confessar os seus pecados, e um lugar onde quem deve ter problema é o fofoqueiro, não quem abre o seu coração. Viver nessa intencionalidade é um desafio enorme, mas eu acho que não tem outro caminho. É isso que a gente precisa ser, né? É o que o Senhor tem nos chamado para ser, né? Eu acho que a gente está vivendo um tempo onde nós estamos um pouco cansados dessa vida mascarada, onde na igreja eu sou uma pessoa, no meu trabalho eu sou outra, na minha escola, dentro de casa eu sou uma outra pessoa. Então, é uma vida cansativa, né? Porque você, no final das contas, você já não sabe quem você é, porque você vive dessa forma, fragmentado dessa forma. Então, no final, você já não se reconhece em Jesus. Você até diz ser um cristão, mas você não carrega marcas de um cristão na sua vida, porque você não é integral, você não é aquela pessoa que na igreja eu sou uma pessoa, em casa eu sou a mesma, na escola eu sou a mesma, no trabalho eu sou a mesma pessoa. Então, o nosso desejo como igreja é de que a gente possa viver dessa forma, sabe? Que o evangelho possa transformar o nosso coração a tal ponto que sejamos mais parecidos com Jesus. E a gente não quer abafar as nossas falhas ou mascarar as nossas falhas, os nossos pecados, enquanto a gente está num domingo lá na igreja se reunindo com os irmãos. Eles sabem quem nós somos. A nossa comunidade de fé se relaciona dessa forma, nós conhecemos os nossos pecados, nós nos movemos dessa forma, onde um cuida do outro, nós temos a cultura do discipulado, onde não é só o pastor quem discipula ou só o líder, toda a igreja vai discipulando um ao outro, caminhando um com o outro, ninguém caminha sozinho, sempre tem alguém do seu lado, sempre tem alguém te ajudando, orando por você, chamando a sua atenção, te exortando na palavra, mostrando para você, olha, o evangelho diz o que a respeito disso? Porque o evangelho ele fala sobre todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida precisa ser guiada pelo evangelho, precisa ser guiada pela palavra de Deus. Então, essa autenticidade, essa vida verdadeira, essa vida inteira, eu acho que é o desejo de muitas pessoas, sabe? De pessoas que talvez já estiveram na igreja, já participaram de alguma comunidade e eles não experimentaram isso. E por não ter experimentado isso, eles foram movidos por uma situação difícil ou por uma situação pequena, talvez, moveram eles da presença de Deus. Então, assim, a gente preza por isso, sabe? Para que a gente possa crescer, se desenvolver como igreja. É uma comunidade onde nós dividimos as nossas dores, nós dividimos os nossos pecados, a gente divide os nossos sonhos, os nossos anseios. Sempre tem alguém que esteja orando por nós, porque eu acho que esse é o desejo. Esse é o desejo do coração desse tempo, sabe? Pessoas que querem ser aceitas pelo aquilo que ela é, sabe? Só que elas não vão permanecer como elas são. Elas serão aceitas, mas elas não vão permanecer, porque ao ter um encontro com Jesus, não tem como a gente permanecer do mesmo jeito. O evangelho tocando nas áreas mais profundas da nossa vida, não tem como a gente permanecer do mesmo jeito. Então eu vou ser uma mulher transformada. Eu serei uma mãe transformada, uma esposa transformada, uma funcionária transformada, porque o evangelho tocou a minha vida e porque Jesus passou a governar o meu coração. Então esse é um desejo e
um desejo, eu acredito que é um desejo das Hum. pessoas e também é um desejo da igreja, que sejamos assim, né? É um projeto, é uma visão, né? Um desejo de que a gente seja dessa forma. Quando a gente para construir visão, missão e partimos da realidade da cidade, muda muita coisa, né? E a gente não faz isso, não é pesquisa de mercado, né? Não é pesquisa de mercado, porque a gente olha os aspectos social, espiritual, emocional da cidade, e a gente consegue ver de verdade além dos olhos, a gente consegue ouvir do coração, e isso muda tudo, muda a forma que você prega, a mensagem que você prega, muda de verdade vários e vários aspectos, isso é importante. Por isso nós queremos construir uma igreja centrada em Cristo, fundamentada nas Escrituras, movida pela graça, comprometida com a missão, apaixonada por pessoas, generosa com a cidade, enviadora de missionários, relevante, sem comprometer a verdade, ser contextualizada sem mover os marcos antigos do Evangelho. Esse é o nosso grande desejo. Para a gente, acho que a gente já passou aí de 30 a 40 minutos, mais ou menos. Eu quero só deixar aqui acho que uma informação, né? Bom, então qual o dia de culto da igreja de vocês? Se você estiver vendo agora, de repente você está vendo quando a gente já está com a igreja totalmente lançada. Como que eu posso conhecer e quero fazer parte? Acho que a primeira coisa que a pessoa precisa ter, se já é um cristão, né? Eu acho que esse cuidado a gente precisa ter, é ponderar no coração o porquê você quer fazer isso. Se a intenção é conhecer a gente para ficar com a gente. Porque se for por falta de informação, de conteúdo que for, a gente também estamos dispostos a fornecer tudo que é necessário para você ajudar a revitalização da sua igreja. Você não precisa trocar de igreja. Mas para alguém que está desigrejado, que não está congregando ou está afastado do evangelho, hoje a gente funciona de que forma? Nós temos o grupo pequeno, que é aberto, funciona às quartas-feiras, né? E com algumas mudanças, dependendo de como está a cidade, ou época de Copa do Mundo, né? Tem o Jogo do Brasil na terça-feira, e na quarta-feira, né? O Jogo do Brasil que aconteceu na quarta-feira, e aí terça-feira foi transferido. Mas, pontualmente na quarta-feira, às 19h30, hoje funciona um no Bingen, e funciona outro grupo em Nogueira. Esse grupo está aberto para você poder ir, para participar, para conhecer os plantadores que estão ali, tirar dúvidas, tudo isso. E nós temos uma reunião todo último domingo do mês, onde nós temos um culto aberto. Ainda não é o nosso culto de lançamento e também a amostra, né, que a gente chama, que serão os cultos pontuais, mas é um culto que se você pode ir. Sempre vai ser aí às 10 da manhã, a gente está fazendo isso em Nogueira, numa casa, e esse é um culto que você pode participar, que é o último domingo do mês. Os outros domingos nós estamos reunidos em treinamento, mas um culto aberto para quem não está desde o início, né, porque não faz muito sentido, nesse domingo, o último domingo. No caso, agora no último domingo a gente tem esse culto, e nos outros últimos domingos do mês, às 10 da manhã. E aí a gente vai ter endereço, a gente sempre vai colocar isso em um lugar melhor você nos procurar, vai ter contato aqui para você fazer contato e perguntar, e a gente pode te passar essas informações também. E o que eu quero aqui pedir se você ama o reino de Deus, ore por nós, né? Ore por esse tempo, ore por essa igreja, ore pelos plantadores, ore pelos futuros líderes da igreja, ore para que sejamos de verdade uma igreja que possa servir a cidade de Petrópolis. E esse é o nosso maior desejo, né? Qual o conselho que você daria para alguém que está querendo conhecer a gente? Como o Alex falou sobre os dias, né? Que é quarta-feira, aos domingos. Vocês são muito bem-vindos, querendo nos conhecer, ou se quiser mandar mensagem,
conversar com a gente de alguma forma, fiquem à vontade, estamos à disposição para esclarecer, né, qualquer dúvida. Somos uma igreja no processo de plantação, é uma igreja que precisa, né, de oração, uma igreja que a gente realmente nós estamos dependendo do Senhor para aquilo que o Senhor vai fazer através das nossas vidas, e nós, como igreja, também nós temos orado, né, pela cidade, nós temos orado pelas igrejas de Petrópolis desde o princípio, né, desde quando nós começamos, nós temos orado pelos pastores, nós temos orado pelas lideranças, pelas igrejas locais, para que o Senhor use essas igrejas, use esses pastores, para que o reino do Senhor se expanda, né? Então, se você quiser nos conhecer, nós somos mais um grupo de pessoas, nós somos mais uma igreja que vai se juntar aquilo que Deus já está fazendo na cidade, aquilo que Deus já está trabalhando através dos seus filhos, através das igrejas que tem na cidade. Então, você é muito bem-vindo e estamos à disposição. Amém. Bom, se você está até aqui nesse momento com a gente, você pode... não deixe de assinar o nosso canal. Nesse canal nós vamos estar compartilhando sobre um programa de podcast que teremos, o Paz na Montanha, e onde a gente vai estar falando, né, sobre vários tipos de assuntos, além de mensagens, reflexões, conversas, bate-papos. Então nós teremos vários tipos de conteúdos aqui, onde você vai poder participar, compartilhar, aprender. E então não deixe de assinar o canal, mandar para alguém que queira nos acompanhar, e também no Instagram, Igreja do Calvário em Petrópolis, Igreja do Calvário Petrópolis, @ né? E aí você pode nos seguir lá no Instagram também, e aqui no YouTube, e também, se desejar, fazer contato com a gente. Obrigado, Michele. A gente não veio aqui simplesmente para explicar a igreja, né, mas para conversar sobre tudo. E é o nosso primeiro conteúdo aqui no YouTube. A gente está colocando aqui a nossa cara, nossa história, a história da igreja, como está sendo nascida, né? Tá certo? Como está nascendo essa igreja, e representando aqui também o grupo base inteiro, que a gente tem pensado e orado por isso aí também. Então aqui é um start nas nossas ações online aqui no YouTube. Deus te abençoe, mande para alguém, e espero você aí no próximo vídeo, né? Tchau, que Deus abençoe.